Pronto. Olá, meus amigos, estamos em live. Muito obrigado por estar aqui na aula de número 17. As 17 aulas, como estamos fazendo lives pelo Facebook, as aulas na íntegra estarão no YouTube, Osmundo Castro 40. Você que é dos vídeos curtos, que vai ver os cortes, e essa aula na íntegra vai estar lá. Vamos já falar aqui um pouco da aula passada. Falamos sobre o dilúvio, né? Noé sai do dilúvio e trouxemos todo aquele enredo para a existência de uma nova humanidade, de um novo mundo, onde partiria agora de Noé e seus filhos. E é nesse tema que nós vamos falar. Sobre, se não me falha a memória, deixa eu ver o vídeo passado, para você que não viu, o tema foi hashtag o dilúvio. No YouTube você vai encontrar na íntegra, e esse daqui é hashtag a maldição de Canaã. E vamos falar, até chegarmos em Canaã, vamos abordar aqui alguns pontos, alguns versículos para o nosso entendimento. Vamos lá então, fazendo aqui uma rápida introdução, vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo 9 e o versículo 18, e vamos, do ponto onde nós paramos, vamos continuar e vamos finalizar esse capítulo. Gênesis capítulo 9, versículo 18, diz assim: os filhos de Noa que saíram da arca eram Shem, Ram e Éfer. Ram é o pai de Canaã. Aqui tem nós já entramos num assunto, num tema aqui, mas nós vamos deixar um pouco mais para frente, que falou que saíram Shem, Ram e Éfer. E logo após, ele já fala, e Ram, o pai de Canaã. Mas vamos falar isso daqui a pouco, quando nós chegarmos precisamente lá, para ficar melhor o nosso entendimento. Vamos lá, então. Desses três filhos de Noa, deriva toda a humanidade. Toda a humanidade ela vai agora derivar desses três personagens, que são os três filhos de Noa. Mas o importante e interessante aqui também é que nós vamos ver um pouco mais para frente sobre o significado e a proposta desses nomes e qual relevância eles vão ter na Terra, na humanidade, onde nós vamos observar que alguns povos terão uma característica de um, de outro ou de outro. Por quê? Porque são filhos de Noé. Quer dizer, esses conceitos, esses atributos saíram de dentro de Noé. Eram de Noé, estavam no seu interior. Esses conceitos que nós vamos ver daqui para frente. Então nós vamos já... tem mais algum ponto aqui? Pronto, isso significa que as três características que saíram de Noé fazem parte da humanidade. Como nós acabamos de dizer, essas três não são só filhos, são realmente, né, Shem, Ham e Éfer, são seres humanos, sim, normalmente, como eu e você, porém eles são arquétipos, são características existentes em Noa, dentro de Noa, e essas características vão fazer parte da humanidade da agora para frente. Elas farão, como eu disse, vai haver alguns povos ou indivíduos que podem ter todas essas três características, mas aqui o foco que nós vamos ver um pouco mais para frente é mais no sentido de povoamento, de população, de nações, porque Noé está saindo de uma fase onde no dilúvio eram duas famílias, a de Caim e a de Shet.
Depois do dilúvio, vamos começar aqui a discorrer, você vai perceber que essas famílias já não existem mais, e agora não é a família de Noah, a família de Shet, a família de Jefet, a família de Ham, não. Agora são povos. Eles vão se tornar muitas nações, para ser preciso, 70 nações, 70 povos vão derivar deles aqui. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Serão derivados 70 povos, ok? E desses 70 povos vai sair mais um, que é o povo judeu. Mas, a princípio, são apenas 70 povos que vão sair, serão derivados desses três filhos de Noé. Vamos à leitura, versículo 18. Tá. Como nós lemos aqui no começo, a parte B do versículo 18, nós lemos aqui, ó. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Shem, Ham e Jefet. A parte B, ela vem dizer assim: Ham é pai de Canaã. Isso aqui nós vamos tentar aqui trazer um esclarecimento. Existe uma opinião que Canaã nasceu dentro da arca. Porque você vai observar que mais um pouco para frente na leitura vai ficar mais claro. Mas existe essa opinião. Que Ham, ele não, como é que faz? Deus proibiu a relação entre os casais dentro da arca por uma questão de luto, né? Por causa de toda a desgraça que estava ocorrendo ali, coisa e tal. Mas existe essa opinião, porque aqui é mencionado o nome de Ham, de Canaã, um dos primeiros nomes a ser mencionado, e justamente é o nome que vai ser amaldiçoado, veremos um pouco mais para frente, mas ele é anunciado aqui agora. Então existe sim permeia no meio dos estudiosos, dos teólogos, né? Permeia esse entendimento de que Canaã nasceu dentro da arca, ainda dentro da arca. Afinal de contas, a arca passou um ano à deriva, né? Então vamos prosseguir. Versículo de número 20. Tá. Vamos fazer uma leitura compassada para nós não perdermos, né? Paramos no versículo 18, parte B. Vamos continuando aqui. Tá. Esses três eram filhos de Noé, e deles o mundo inteiro foi povoado. Como nós já lemos. Versículo 20. Noé começou a ser homem do solo e plantou uma videira. Pronto. Versículo 20, aqui, vamos aqui a parte A. Tá, essa palavra aqui, em hebraico é vayachel. Vayachel é um verbo que pode ser entendido como se fez profano. Ou seja, vayachel, em hebraico está assim. Vayachel Noah ish ha'adamah vaimá. Bom, só que nos interessou aqui. Vayachel, ele é um verbo que pode ser entendido como profano, ou seja, o entendimento que se tem aqui é que Noé se fez profano ao sair da arca, não necessariamente logo ao sair da arca. Nós vamos entender aqui algo muito importante. Veja aqui, profano. Ele poderia ter plantado qualquer outra árvore. Profano, ele poderia ter plantado qualquer outra árvore. Isso, esse é o ponto. Ele poderia ter plantado uma outra árvore, mas ele preferiu plantar uma videira para fazer uva, para encher o caneco, tomar umas, né? Mas você vai analisar bem essa situação aqui,
Veja a situação de Noa. Ele saiu, veja bem, ele saiu do trauma da perda. E não foi aqui uma perda qualquer. Foi a extinção de toda a humanidade. Isso é um grande trauma. E agora, ao sair, ele enfrenta agora uma responsabilidade de começar do zero. Ele sai da arca e toma um choque de realidade. Quando está escrito que o verbo indica que ele se profanou, talvez foi essa pressão psicológica que ele enfrentou naquele momento. Ele sai de um trauma de uma grande perda e agora já entrando numa responsabilidade de começar do zero e começar certo. Fazer tudo certo para que não ocorra a mesma catástrofe, o mesmo desastre. Fazer certo para ensinar os seus descendentes a andarem nos caminhos corretos. Uma grande responsabilidade que foi gerada por causa desse trauma, que foi a perda de toda a humanidade. Só ele, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa escapou daquela grande devastação, daquela limpeza que houve na terra, daquela purificação. Então ele sai, a sua mente é o quê? Construir uma vinha para afogar as suas mágoas, para esquecer os seus problemas. Ele sai desse trauma, mas já sabendo das suas responsabilidades. E o que é que eu vou fazer? Vou tomar uma, que é para relaxar. Essa foi... Estamos só aqui apenas parafraseando, mas quem sabe essa foi o pensamento de Noa. Isso é muito comum em pessoas que bebem, né, na verdade. Qualquer um problema ou uma ansiedade que seja, alguma dificuldade, ela pega e toma uma dose de bebida alcoólica para dar uma maneirada, uma acalmada. Assim é o que dizem, né? Mas Noa foi além da conta e bebeu demais. Mas vamos chegar lá ainda e vai ser interessante quando nós chegamos lá. Esse vídeo está interessantíssimo e peço já a você que curta, comente, compartilhe e nos ajude a produzir mais conteúdos. Somente o que você vai fazer é curtir, comentar e compartilhar. E nos seguir aqui no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, que lá estará na íntegra em tempo vitalício, para você ver a hora que você quiser. Tá, o versículo 20, a parte B, diz que ele foi um homem do solo. Isso significa agora que todo o solo era sua posse, ou seja, não havia limite nem oposição, menos regras de terceiros. Ele poderia plantar qualquer coisa, era dele, ele era homem do solo. O solo agora era dele. Diferente de Caim, né? Que era da terra, ele é do solo. Isso aqui é usada a mesma palavra em hebraico, Adamá, mais uma característica de materialismo. E aqui se fala realmente do solo, agricultura mesmo. Toda a terra que está toda a sua plenitude e vastidão, agora é pertencente a ele, faz parte de suas posses, né? Então ele foi o homem do solo. E o detalhe que nós acabamos de falar, como era o solo, ele não tinha regra, ele poderia plantar o que ele quisesse. Mas interessante também aqui é somente uma observação, que com certeza ele levou consigo dentro da arca ramos de oliveira. Quem sabe algumas sementes, porque foi destruído toda a vida. Tudo que era vida foi destruído. Isso quer dizer animais, seres humanos e vegetais. Foi destruído tudo. Aí tem aquela questãozinha, né? Se for destruído tudo, por que apareceu a pomba com um ramo de oliveira, se foi tudo destruído?
É um mistério aí, mas não é a leitura. Quem sabe uma outra hora nós não, quer dizer, não faz parte do tema da aula. Quer dizer, fez em aulas passadas, mas me passou despercebido. Mas quem sabe uma outra hora nós conseguimos entrar aí nesse tema aí para nós dar uma esclarecida. Então é isso. Vamos partir para o versículo de número 21. Versículo 21 diz... Tá. Ele bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se na sua tenda. Aqui começou a ficar interessantíssimo aqui. Vamos lá, então. Versículo 21. Aqui é um paralelo entre Adão e Noé. Adão sente-se envergonhado e se cobre. Noé se descobre, ou seja, uma tentativa de Noé de trazer a humanidade para antes de Adão. Essa é a questão em si. Há um paralelo. Quando Adão ele comete o pecado, ele vê as vergonhas, sente vergonha daquilo que ele fez, porque ele não tinha corpo, já falamos sobre isso. Ele sente vergonha do que ele fez e ele caça um jeito de se cobrir. Se veste com roupas, né? Faz cintos. Já aqui, Noé, ele escapa da destruição e o que vem em sua mente, quem sabe até é um sentimento de não sei se eu posso usar a palavra soberba, mas que ele pensa, até que enfim eu escapei. Então se eu escapei, então toda a humanidade deve voltar aos tempos de Adão, onde ninguém se envergonhava, pois a vergonha aqui ela está significando do pecado. Então ele, numa tentativa de trazer a humanidade para antes do pecado, então ele se ele tira suas roupas, numa tentativa de fazer essa conexão à humanidade antes do pecado, porque aqueles que haviam pecado já não existiam mais. Talvez foi esse entendimento. Mas aonde foi o erro de Noé? O que Adão fez? Nós vemos nos vídeos anteriores que o erro de Adão foi antecipar ao comer da árvore, da fruta. Poderia comer do fruto, não da árvore. Porém, detalhe, mas foi a antecipação para saber o que viria a acontecer. Quer dizer, não, ele preferiu pular etapas, ele não quis, despertou-lhe a curiosidade para que ele já pulasse essa etapa para saber como é que vai ser lá no Éden, lá no mundo vindouro. E foi aí o seu grande erro, foi antecipar. No caso aqui de Noé, ele não antecipou, verdade. Porém, foi a proporção dele ter comido, bebido do vinho, que foi além da conta, a ponto dele se embriagar. Quem sabe se ele ir aqui nesse ponto, aí toda a maldição volta para a terra novamente. Porque até então, quando nós estamos lendo, Deus só está abençoando o povo. Abençoa os filhos de Noé, e fala de bênção, de bênção. Noé traz a maldição para a terra de novo. A maldição vem do homem, não vem de Deus. E é ele que traz. E a primeira palavra de maldição, qual é que é? Amaldiçoa o seu neto. Então, aqui, se entende, eu li um pouco aqui, mas tá? Eu escrevi um ponto aqui para nós não se perder. Veja bem, ó. O vinho distorce a percepção entre o bem e o mal. Aquilo que Adão tinha a curiosidade de saber, não só de saber o que era o bem e o mal, mas tê-lo em prática e praticá-lo para saber como é que ele era literalmente na prática, não somente na teoria. E Noé, depois que ele conclui sua etapa de passar por dentro da arca, uma etapa
o dilúvio, dentro da arca, cuidando dos animais, ele cumpriu tudo direitinho. Mas na hora de se alegrar com o vinho, ele extrapola e fica embriagado. O erro foi tomar demais. A consequência foi trazer de volta a maldição para o mundo. Esse foi o erro de Noé. Ele fez tudo certinho, mas ele tomou demais. Ele foi excessivo ao tomar o vinho. Por isso a maldição volta de novo para a terra. Eu escrevi algo aqui, deixa eu ver. Eu acho que sim. Dessa vez eu escrevi tudo certinho, viu? Dê nudez de seu pai, tá, não, pronto, isso. 22 diz: Ram, o pai de Canaã, olhou para a nudez de seu pai, e ele contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Estavam fora, que é muito importante nós pegarmos esse ponto aqui, que estavam fora. Porque Noé estava dentro da sua tenda, é óbvio, no versículo anterior. Noé estava dentro da sua tenda. Não precisaria de dizer que Ram falou para os seus irmãos que estavam fora, não havia necessidade. Porque se a tenda era de Noé, somente Noé estava lá. E porque Ram apareceu lá? Isso é um fato um pouco estranho, mas nós vamos averiguar aqui. O pai de Canaã viu. É um segredo, né? É um segredo, uma incógnita, porque ele viu. Por quê? Vemos aqui alguns pontos aqui. Veja. O pai viu porque Canaã fez, ou viu porque ele mesmo fez? Por que eu faço essa pergunta? Porque logo mais nós vamos ver que aqui fala que o pai de Canaã o viu. Tá. Aqui de novo estão os 2 personagens. Canaã e seu pai. Quando é amaldiçoado, nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Se foi Ram que viu, por que Noé amaldiçoou Canaã? Essa é a pergunta. A questão aqui, como está escrito, o pai de Canaã viu, é porque ele viu o que Canaã fez, ou está escrito que ele viu porque foi ele que fez? Fez, mas fez o quê? Nós vamos chegar daqui a pouco lá e você vai compreender. Então tem esse ponto que precisamos entender, e na medida que nós formos andando aqui, você vai trazendo uma compreensão mais detalhada para o seu entendimento. Perfeito? Tá. O versículo 22, na parte B, diz o quê? Tá, é a parte B, versículo 22. O pai de Canaã viu, olhou para a nudez de seu pai. Tá, olhar para a nudez de seu pai. Aqui tem algo que é gravíssimo. Tá, viu na instrução, quer dizer, a palavra viu na escritura, na Torá, na Bíblia, no Pentateuco, instrução. Tudo é a mesma coisa. Tem 2 conotações. Aparece, viu como uma conotação de relação sexual, como tem aquele caso de Dinar, né? Dinar, filha de Jacó, que foi violentada por... quando nós chegarmos lá, vamos ver melhor. É usada a expressão viu. E também, cadê? Em outra parte, conota sobre a castração. Então, tem essas 2 opiniões, porque a palavra viu, ela também tem essa conotação, tanto de relação sexual, quanto de castração. Mas, de qualquer modo, o que Canaã fez, foi grave, foi perverso. Mesmo que seja uma
dessas duas opiniões. O mais provável é que seria a segunda opinião sobre uma possível castração, porque, dado a idade de Noé e pelo tempo que eles viviam, ele poderia muito bem ter mais filhos, mas ele não teve. Alguns comentaristas vão dizer que Canaã, por saber da história da criação, disse, olha, no começo havia dois, Caim e Abel, um matou o outro. Agora temos três. Então vamos dividir a terra em nós três mesmo, para que não nasça mais ninguém. E alguns têm o entendimento de que esse foi o motivo da castração, de castrar Noé, o seu avô. Mas outros já têm o entendimento que foi essas duas coisas. Tanto sodomizou Noé, como o castrou. E por isso, esse Noé o amaldiçoou. Porque se fosse simplesmente só o fato de ver ele pelado, deitado, bêbado, não era motivo para amaldiçoar com uma maldição tão forte. Vamos concordar. Então teve algo gravíssimo. Então tem essa questão. Nós vamos tentar descobrir aqui se foi Canaã que fez, como tem opiniões, né? Foi Canaã que fez. E o pai viu, e o seu pai viu, Ram viu Canaã fazendo e não fez nada. Esses abençoados só me ligam nas lives. Tá. Outro diz também o oposto, que Canaã foi amaldiçoado porque ele viu o pai fazendo e não disse nada, não fez nada para impedir. Então tem essas duas opiniões. Mas o que interessa é que foi extremamente gravíssimo o que foi feito com Noé e por isso a motivação da maldição de Canaã. Mas vamos prosseguir, nós ainda temos a parte C do versículo. Estavam fora, isso, a parte C diz que eles estavam fora, lembra do ponto que eu falei? Que eles estavam fora. Contar para quem está fora. Ou seja, eles, aqui traz o entendimento de que ele chegou no meio de todos ali que estavam naquele momento, porque o entendimento que nós temos é o seguinte: se Noé saiu da arca, plantou uma vinha, plantou um vinhedo. Ele esperou crescer, depois que cresceu, esperou dar os frutos, depois que deu os frutos, ele esperou fez a uva, o curtiu, o vinho, e depois o tomou, quer dizer, tem um limite de tempo. Mas também aqui está dizendo uma coisa, não está dizendo uma coisa, que não tem data, não tem a Bíblia não deixa aqui uma data específica. Por isso existe essa opinião sobre Canaã, porque Canaã pode ter nascido dentro da arca, e Ram ter feito o que era proibido fazer dentro da arca, que era ter relações com sua esposa, mas também depois de sair da arca, todos viveram suas vidas normal, tiveram filhos, e aconteceu disso, com o tempo Noé fazer o plantio da vinha e tal. Bom, tem essa questão em si, que é uma incógnita, ninguém sabe ao certo, porque não está registrado. O certo é que, quando é pronunciado o que falou lá fora, não é uma redundância. Por quê? Porque traz aqui um significado que ele falou no meio de outras pessoas. Ele não chamou à parte. Ele não disse, meus irmãos, faz um favor aqui, eu tenho algo para contar para vocês que é vergonhoso, mas eu tenho que contar. Aconteceu isso, isso e isso. Não, ele chegou, abriu o bocão e berrou no meio de todo mundo o que tinha ocorrido. O que ou ele tinha feito com seu pai, ou que Canaã tinha feito. Então isso é o ponto de contar. Contou para os que estavam lá fora, para quem estava fora do seu convívio ali, da tenda, naquele momento.
porque também não se, em uma avaliação aqui que nós estamos falando aqui, principalmente em nossas famílias, quando há uma desgraça, muitos de nós contamos para os outros lá fora, pessoas que não vão poder fazer nada para nos auxiliar ou nos ajudar. Isso aqui traz uma lição muito importante também neste quesito, onde você vê alguém que precisa de uma ajuda e o fato de você sair contando para todo mundo a situação que ele está passando, se não for antiético, no mínimo desagradável, né? Já pensou? Você está em uma grande dificuldade e de repente, quando você sabe por boca de terceiros, cara, você está passando por isso, aquilo, outro, eu fiquei sabendo por fulano me disse, cara, você não disse nada. É mais ou menos essa a intenção, a ideia que Deus, nesse fato que ocorreu, passa para nós. Coisas que acontecem em nossa tenda, em nossa casa, somente aquelas pessoas que estão ali, a não ser a casos extraordinários, que é necessário que divulguemos para que possamos receber um auxílio. Aí é uma outra história. Nesse caso aqui foi uma tragédia, foi algo animalesco da parte de seus filhos que fizeram com seu pai. Mas aquela questão, há casos e há casos. Existem questões que não precisamos levar para fora. Resolvemos dentro de nossas tendas, com Deus. Existem essas questões. Vamos lá então, continuar a leitura. Vou botar um pouco de água no radiador, que só vai ficando cada vez melhor essa aula de hoje. Lemos o 22, certo? Tá. Shem e Efet pegaram o manto e colocaram em seu ombro, andando para trás. E eles cobriram a nudez de seu pai. Eles viraram as suas faces para trás e não viram a nudez de seu pai. Pronto. Aqui, assim que eles souberam, já tomaram uma atitude. Pegaram o manto, um pegou do lado, outro pegou do outro. Aqui eles falam faces duas vezes. O que é que isso quer dizer? Veja bem, colocaram sobre os ombros, andando para trás, com ele aqui no ombro, né? Segura aqui, andando para trás. E eles cobriram a nudez de seu pai e viraram as faces para trás. Quer dizer, na hora de cobrir, é como aquela questão, você vai levando aqui, deixa eu pegar aqui um pano aqui, acho que se dá para ver. Ele vai levando aqui. Na hora de cobrir, qual seria o certo? Era você virar e cobrir, correto? Não, mas eles, mesmo assim, eles foram e cobriram sem olhar para a nudez de seu pai. Ou seja, quem quer ajudar, ele guarda total sigilo. Se você quer realmente ajudar, não há necessidade de você saber os detalhes. Apenas só no fato de você saber que alguém está com dificuldade, precisando de uma ajuda, se você quer ajudar realmente, isso aí já basta e já é o suficiente. Nada de indagação, por que aconteceu, o que é que houve, por que tu fez assim e assado, me conta aí os detalhes desse babado que aconteceu na sua vida, que você está desse jeito. Se você quer ajudar, você não precisa entrar em detalhes, não precisa ver. Isso é ajuda. Somente ajude. Se você não vai ter nada a acrescentar, então, no mínimo, a descrição é a coisa mais sensata a se fazer. Sem querer entrar aí nesses detalhes que é desnecessário. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, você comprovou, viu o fato de necessidade dela, não precisa estar entrando em detalhes. Somente ajude naquilo que lhe for cabível, naquilo que lhe for possível e naquilo que lhe for pedido.
Simplesmente isso. Seguindo, né? Vamos lá. Versículo 24. Noa despertou do seu sono, induzido pelo vinho, e percebeu que o seu filho mais novo havia feito. Aqui é um detalhe. É o que eu disse para vocês. O versículo 25, vamos lá. Para depois nós entrarmos aqui nesse ponto. 25. Ele disse: amaldiçoado seja Canaã, ele será como escravo entre os escravos de seus irmãos. Pronto, 25. Ele será como escravo entre os escravos de seus irmãos. Se foi o filho mais novo, aqui é que traz alguns detalhes. Se foi o filho mais novo, então foi Ram. Mas, segundo alguns estudiosos, Ram era o filho mais velho. Ele era mais velho que Shet, ele era mais velho que Jefet. Mas por que mais novo? Porque se foi Canaã que foi amaldiçoado, então provavelmente foi Canaã que o fez. Esse é um ponto. Porque neto também é considerado como filho mais novo. E não só, aqui é que nasce a dedução e a opinião de que Canaã nasceu dentro da arca. Por esse detalhe. Chamou de filho e amaldiçoou Canaã. Filho mais novo amaldiçoou Canaã. Como neto também é considerado como filho e nasceu dentro da arca, assim, julga a opinião. Então ele é considerado como o filho mais novo. Mas temos aqui, nós paramos no 25, né? Amaldiçoou Canaã, seja Canaã, a explicação é que Ram foi... aqui tem outro entendimento também. Aqui tem outro entendimento que esse aqui, essa opinião também, ela é muito importante e foi, na verdade, a que eu trouxe para nós estudar. Ou melhor, para nós analisarmos, né? Que é a seguinte. Deixa eu pegar mais perto. Amaldiçoado seja Canaã. A explicação é que Ram foi abençoado por Deus e o homem não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Este também é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque no capítulo 9 nós vemos no capítulo 9, acho que no capítulo 8, na aula passada, que Deus abençoou a Noé e os seus filhos. Se Ram recebe a bênção de Deus, homem nenhum pode amaldiçoá-lo. Aí surge a opinião e a questão de que por isso Noé amaldiçoou seu filho, porque Ram não pode ser amaldiçoado. Porque homem nenhum pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, é por isso que surgem essas opiniões. E é por isso que a leitura da Escritura Sagrada ela é tão fantástica quando nós não lemos elas sobre apenas uma ótica, porque ela traz para nós uma expansão de ideias para que possamos trabalhar o nosso intelecto nos conceitos e nas ideias que ela trazem para formularmos aqui então os nossos entendimentos. Isso que é o fantástico nas Escrituras Sagradas. Mas vamos prosseguir. Estamos no 25. Agora aqui um ponto importante. Porque ele disse que ele vai ser, como é que ele falou? Ele vai ser o escravo, né? 25. Amaldiçoado seja Canaã, é uma exclamação. Ele será escravo entre os escravos dos seus irmãos. Ponto. Vamos aqui pegar um ponto interessante. Nós vamos saber quem é os irmãos de... Melhor dizendo, as características que os arquétipos que são, na verdade, Shem, Ham e Jefet. Vamos lá então? Shem, Ham e Jefet são arquétipos da humanidade. São os fortes, os Giborim.
que na aula que vem, se Deus nos abençoar e der tudo certo, também nasceu outro Giburim, que foi Nimrod. Então nós vamos ver isso na aula que vem. Isso é sobre Nimrod, Torre de Babel, também interessantíssimo, vai estar um entendimento claro para nós abrangir a nossa compreensão sobre as Escrituras Sagradas e como o rumo da humanidade está tomando, né? Tá, são os Giburins, os fortes, que faltava o mundo para que voltasse a profecia. São esses que faltavam, essas características, esses que saíram de dentro de Noé, que agora estão no mundo, para que possa, enfim, ter a profecia. E nós vamos ver que, já no finalzinho desse capítulo, que aparece alguém que tem não como um profeta, mas que ele tem uma sensibilidade a mais que os outros sobre no quesito de profecia. Nós vamos chegar lá. Tá? Vamos lá então, prosseguir. Vamos começar por Shem. O nome Shem significa nome. Vemos aqui um ponto aqui. Eu escrevi Shem, escravo seja as emoções, tá. Shem. Shem, ele quer dizer o nome. Ou seja, o nome é uma identificação própria, é um objetivo. O tetragrama de Deus se pronuncia Hashem, ou seja, o nome. Quando nós falamos o tetragrama, que é Yud Kei Vav Kei, tetragrama, 4 letras, que dizem o nome da divindade, que ele é pronunciado como Hashem, o nome. Ele é um nome impronunciável, não porque ele não tenha pronúncia, mas para que não o falemos em vão, ele é citado, ele é pronunciado como Hashem, o nome. Que no caso nós vemos já desde o começo das aulas que se trata do atributo da piedade de Deus, da piedade divina, né? Então o Shem, ele já tem o nome dele já é o propósito. Ou seja, Shem é o propósito. O propósito de quê? O propósito de buscar Hashem, se conectar com Hashem. É Shem. Shem é o propósito. Shem, ele não é... Alguém pode dizer que Shem... que o nome, né? Nome, que no caso Shem traduzido é nome. Que o nome, ele é a essência da pessoa. Não, mas isso aí, a essência, isso... Como se eu falo essência, está muito ligado a Aristóteles, a filosofia. Não é a essência. É um objetivo. Ele tem um propósito de vida. Esse é o correto a dizer. Quando eu me refiro em essência, quando eu falo sobre, isso é a essência, eu estou me utilizando de termos filosóficos. Então eu estou trazendo filosofia. Não, Shem, ele é o propósito de um propósito maior que é Hashem, Deus. Tá, prosseguindo. Hashem, tá? O nome é o objetivo da humanidade, tá? Ham, agora temos o nome Ham. Ham, ele traduzido quer dizer quente. Está associado às emoções, aos impulsos, aos instintos. Ham quer dizer quente. O cara é emotivo, ele é impulsivo e ele é instintivo. Ele é um Ham, mais claramente dizendo, é alguém que vive a vida. Shem, ele é alguém que está à procura do objetivo. Ele é mais ligado a Deus, é ligado à religião, ele é ligado na busca por Deus, pelo objetivo da humanidade. Qual é o objetivo da humanidade? É buscar a Deus. Já Ham, que traduzido quer dizer quente, e quente ele é mais, como é que eu digo? Ele é mais associado a emoções. Alguém que vive a vida, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Ele é impulsivo, ele tem
os seus instintos, e ele confia em seus instintos, e ele vive a vida com alegria, com garra, com determinação. Isso é Ham, pessoa alegre, que vive a vida. E já Yefet vem de se expandir. Yefet vem de se expandir. Yafti é expandir. E vem também de Yafé, que é beleza. No caso aqui, tanto a expansão, porque ele se expande territorialmente, como os europeus são Yefet. Vamos ir um pouco mais na frente, né? Deixa eu ver se tá fácil de achar. Sim, os europeus, isso, os europeus eles são Yefet, os gregos são Yefet, o Extremo Oriente é Yefet, quer dizer, no sentido de expansão. Não só também no sentido de expansão, mas também no sentido de intelecto, porque de Yefet veio a filosofia grega, veio o princípio da democracia, o princípio da filosofia, tudo veio de Yefet. E também vem de Afé, que é beleza, né? Os gregos que cultuavam a beleza, os romanos, né? Os romanos, gregos, europeus, enfim, beleza, expansão, intelecto, e isso é Yefet. E também nesse sentido de expandir o intelecto e expandir a beleza, traz aqui aquela, como é que eu posso dizer? Não sei se é caracterizado como uma característica, mas é sobre ética e estética. Isso, ética e estética. Isso é Yefet. Expandir o intelecto, então, é ética, intelectual, ético. E estética é a beleza. Então, tudo isso vem de Yefet, que ele se expande. Já Shem, ele é mais centralizado numa questão espiritual. E Ham já é aquele que vive a vida sem medo de ser feliz. E Yefet é a pessoa mais intelectual, mais preocupada com uma ética e com uma estética. Então esse é o ponto. Tá, vamos entender agora outro ponto importante sobre esses três. O versículo 26, perdão. O versículo 26 diz assim. Vamos lá. O versículo 26 diz: Então disse, Noah dizendo, então disse, abençoado seja Hashem, que acabamos de dizer, né? Hashem, o Deus de Shem. Canaã será seu escravo. Pronto, aqui vamos ver aqui sobre isso. Escravo, ou seja, que as emoções serão escravas do objetivo. Shem também é sacerdote. Isso também para a religião. As emoções serão escravas da religião. Nos dois aspectos, tanto Deus quanto a idolatria. Isso é o irmão Ademir. Rapaz, quanto tempo, meu varão. Que a paz do Senhor esteja com você, irmão Ademir. Nossa, cara, quanto tempo eu não te vejo. Tá. Ham, voltando ao assunto, ao tema, Ham e Yefet. Não, Shem, Canaã vai ser escravo de Shet. Assim diz o texto que nós lemos. Gênesis, irmão Ademir, se você quiser acompanhar, estamos em Gênesis no capítulo 9 e o versículo 26. Estamos explicando essa parte. Nós estamos trazendo aqui, irmão Ademir, no hebraico bíblico, no original bíblico. Então, nós sempre estamos aqui abordando pontos que às vezes passam despercebido por nós termos essa tradução. Mas estamos trazendo aqui no original para o nosso entendimento. Já vamos aí, não sei se você já viu, no YouTube, Osmundo Castro 40. Já estamos com 17 horas de aula,
17 aulas, em média 1 hora e pouco cada aula, e vamos fazer 100 horas, vamos fazer o Gênesis todo. E eu conto com você toda segunda-feira, se Deus quiser. Bom, é claro que na sua possibilidade. Então vamos lá então. Já deixamos as apresentações. Meu grande amigo, irmão Ademir, faz anos que não o vejo. É mais que normal ficar feliz com a presença dele aqui. Vamos lá então. Escravo, né? Ou seja, que as emoções serão escravos do objetivo. Quando Noah disse, nós explicamos o que é Shem e o que é Ham. Então, quando Noah disse que ele será escravo, quer dizer que as emoções elas serão escravas do objetivo. Tá. E também nós entendemos que Shem, ele é o objetivo de buscar a Deus, ou seja, é conectado, é ligado à religião. Então, as emoções, elas seguem também ao objetivo religioso. E aqui é o aspecto tanto de idolatria, como de servir a Deus, o objetivo. Não sempre tem esses dois aspectos em toda a nossa vida. Sempre temos uma escolha. A questão é que Ram, as emoções, São Francisco do Guaporé, é Bolívia, é isso? Me responde aí se eu estou correto. Bolívia? Mas deve ser, eu acho. Se não me falha a memória. Então é isso. As nossas emoções, elas serão escravas dos nossos objetivos, sendo ele servir a Deus ou a prestar uma idolatria. Ou como antigamente diziam deuses, mas hoje em dia a palavra moderna para deuses é ideologia. Correto? Então vamos lá então. Prosseguindo, o versículo 27. Vamos ao versículo 27, que diz: permita Deus expandir Iefet, e possa ele morar nas tendas de Shem, e que Canaã seja seu escravo. Aqui é o versículo 27. Vamos lá então. Expandir. Toda a maioria dos moradores do mundo é Iefet. Europa, Extremo Oriente, América, se expande também na cultura, o princípio da democracia, o princípio da filosofia. Essa cultura domina o mundo até os dias de hoje. Quer dizer, isso tudo é Iefet. Ainda é em Rondônia, né, Barão? Que bom, meu mano. Pensei que você estava... Eu vi uma... No Facebook, eu vi, acho que... algumas crianças cantando e estava escrito Bolívia, eu supus que seria lá. Mas Rondônia não tá tão pertinho que eu estou no Nordeste, né? Mas estamos aqui no nosso querido Brasil. Tá, vamos lá. Então, ó, como nós falamos a princípio, tudo é Iefet. As Américas, a Europa, toda a Europa é Iefet. E elas, que, como o versículo diz, que Deus vai expandir, ou seja, a cultura, o intelecto, a tecnologia, tudo vem de Iefet. O princípio da democracia, o princípio da filosofia, essa é a cultura que até hoje domina o mundo, é Iefet, o terceiro filho de Noah. Eu escrevi aqui. Tá. Morar nas tendas aqui, veja bem, morar nas tendas de Shem, no caso aqui já está se referindo à profecia das invasões que Israel teve. Ou seja, morar nas tendas de Shem quer dizer dominar o povo judeu. Que foi a dominação do povo judeu, foi Iefet. Tanto com os gregos, né? Com Alexandre o Grande. Acho que ele foi o segundo que dominou, se não falha a memória. Aí vieram os assírios, vieram os persas, os medos e os romanos, que também é Iefet, não deixa de ser Iefet, porque hoje em dia há uma grande mistura, né? Então
praticamente é quase que impossível separar um povo Yefet, Shem e Ham, porque hoje são mais de 8 bilhões de pessoas, na verdade. Então não há mais a separação assim certinho quem é quem. Mas traz esse entendimento, isso já é um fato profético, que aqui lemos permita Deus expandir Yefet, que nós acabamos de ler, e possa morar nas tendas de Shem. Shem traz o entendimento dos judeus. Shem, que vai sair Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Vamos chegar lá ainda passo a passo. Agora nós estamos no capítulo número 9. Vamos chegar lá. Quando nós vamos chegando lá, nossa mente vai esclarecendo. Tá. Aqui um ponto interessante. Já estamos quase no final. Estamos ao ponto de encerrar praticamente. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Estamos com um tempo bom, né? Mas o que é bom dura pouco. O Modemir vai, se ainda estiver aí conosco, vai nos ajudando aí, compartilhando essa live. É que já está no finzinho, mas eu vou repostar ela no YouTube, Osmundo Castro 40, tá? Para quem você quiser ver, lá tem as 17 aulas para trás. E também aqui na live ela fica somente 30 dias no Facebook, mas eu vou baixar e postar em vídeo, em forma de vídeo também, vai dar certo. E os cortes também das plataformas menores. Mas vamos lá então. Tá, em resumo, Noa disse de Ham tem que ser escravo. Ou seja, tem que estar sob o controle de Shem e de Yefet. Senão é perigoso para o mundo. Foi isso que Noa disse. Que as nossas emoções, elas têm que ser escravizadas. Ham traz o arquétipo das emoções do ser humano. Ela tem que estar escravizadas por Shem, que é o objetivo. Qual é o objetivo da humanidade? É Deus. E por Yefet. Quem é Yefet? A ética e a estética. Ou seja, suas emoções têm que ser pautadas no objetivo a Deus, mas as suas emoções, sua vida, também tem que ser ética. E também tem que ser estética. Tem que ser bonita de se ver. Tem que ser apreciada. Algo belo. Quando alguém olhar para os seus... para a sua conduta, né? Para a sua conduta de vida, ver algo belo. Ver algo que é admirável. Que queira fazer com que ele seja também, vamos dizer assim, usar esse termo igual você. Vamos usar esse termo. Então, se não é perigoso para o mundo. Você viu o que ele fez com Noa? Então é perigoso para o mundo. Se as suas emoções não estiver sob esse controle. Foi emoção desvairada, descontrolada. Se não tiver como é que diz? Se não tiver sob o controle dessas duas características, é perigoso para o mundo. Prosseguindo, tá? Para entender o que ocorreu, vamos parafrasear. Ham é impulsionado pela emoção. Contou para todos, aquilo que nós lemos. Ele saiu para fora, ele saiu contando para todo mundo, sem pensar nas suas consequências. Tá, esse que nós estamos falando é o fato de que nós lemos aqui. Tá, vamos esclarecer. Vamos esclarecer para entrar no assunto. Quando os irmãos de Ham vê o seu pai naquela situação, deitado, embriagado, sem roupas, e nós lemos que o entendimento aqui não é de roupas, não se fala de roupas, mas é outro entendimento. Não vamos falar, que já está gravado. Então eles tomam uma atitude. E a partir, vamos fazer parafrasear
esse fato ocorrido, tá? Quando o Ram ele é impulsionado pelas emoções, ele conta para todos o que aconteceu. Ele sai na feira e vai dizendo, olha, não tem fulano e fulano, rapaz, misericórdia, só Deus na causa. E tá. Shem entendeu que isso não é o propósito do mundo. Porque quem é Shem? Shem é o propósito do mundo. E o propósito do mundo entende que aquela situação não é o propósito. E não é o propósito do mundo, que está errado. E eu tenho que agir. Porque nós lemos aqui, veja bem, nós estávamos aqui. Tá. Noa começou ao momento do solo, 22. Ram e pai em Canaã, para a nudez de seu pai, quando tomou, os dois irmãos estavam lá fora. Ó, Shem e Yefet, Shem e Yefet, pegaram o manto e colocaram nos seus ombros e andando para trás, descobriram a nudez de seu pai. E eles viraram as suas faces para trás e não viram a nudez de seu pai. É nesse ponto que nós estamos falando. Ram vai e anuncia para todo mundo que estava ali ocorrendo com seu pai. Shem entende que aquilo não é o objetivo do mundo, que aquilo não pode acontecer, que ele tem que agir, ele tem que tomar uma providência para ajudar o seu pai a sair daquela situação. E tá. Yefet, com a reação de Yefet. O Yefet ele está ligado tanto à estética quanto à ética. Agora veja, Yefet é feio, o pensamento de Yefet é feio, mas está na tenda dele. Quer dizer, não tem nada a ver com estética. Tá lá, ninguém tá vendo ainda. Ou seja, não é ético, mas eu não vejo, então não é estético. Tá lá na tenda dele. Quando ele vê que Shem vai lá para ajudar seu pai, ele diz, não, agora vai se tornar estético, porque alguma pessoa vai ver, vai se tornar feio. Então eu vou lá com ele para cobrir o nosso pai. Então essa é a linha de entendimento, de raciocínio. Prosseguindo, quem é amaldiçoado é Canaã. Nós explicamos por qual motivo é Canaã que é amaldiçoado e não Ram, que é o filho de Noa. Explicamos sobre isso. E diz assim, o nome Canaã, ele traduzido quer dizer curvar-se, né? Curvar-se, render-se. A maldição não está A maldição está em não se render ao propósito de Deus. É aí que está a maldição. Canaã. E esses três, tanto Yefet, Shem e Ram, eles irão povoar o mundo. Agora, como nós dizemos já de princípio, não são mais famílias, que era a família de Caim e a família de Shet. Agora, vamos dizer que nessa nova versão 2.0 da humanidade, agora serão povos. E o que são povos? O que separa um povo de uma família? O que separa o povo da família, além das fronteiras, né? Tipo assim, porque a família ela tem mais uma questão de amizade entre si. Se ajuda, é muito raro. Não é tão raro, né? Mas não é tão comum também ver famílias desunidas. Geralmente as famílias são unidas, uns ajudam o outro, e se reúnem nas festas de fim de ano, ou em comemorações. Então família é isso. E já o povo, a relação do povo com outro povo, é uma relação de guerra. Como assim uma relação de guerra? Você vai entender, veja.
se aqui está o meu povo, e quando vem um estrangeiro, ele é um inimigo em potencial. A menos que haja ali um acordo diplomático para que não haja guerra, então a relação de povo para com povo é sobre guerra. Então essa é a grande diferença entre família e povo, nação. Antes do dilúvio era família. Agora ela se distribui em 70 povos. Ela se distribui em 70 povos. Veja. Esses são os descendentes de Noa. Os descendentes de Noa são Shem, Ham e Hefte. Os filhos de Hefte foram gerados depois do dilúvio. E os filhos de Hefte foram Gomer, Magog. Magog é Rússia. Magog, Madai. Madai, Yavan, Tuval, Mesher e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz. Esses Askenaz aqui, ele é a Alemanha. Então, são 70. Aí tem, e se segue. Então, eles passam não mais a ser, não ser mais ser família, passa agora a ser povos. E desses 70 povos vai sair, no caso, 71 que sai de Abraão, que é o povo judeu. O povo pela qual Deus escolhe para que faça a união de todas as famílias a união de todos os povos será através do povo judeu na figura do Messias. Então, quando nós vamos, daqui para frente, nós vamos começar a entrar na aula que vem, vamos falar sobre a Torre de Babel, sobre Nimrod, sobre constituições que entraram no mundo e ela subsiste até hoje. Então, são povos que são separados por suas fronteiras, suas legislações. Quando existe um estrangeiro, é mais assim num ponto de que ele se torna um potencial inimigo, a menos que haja uma diplomacia para que não haja guerra, mas o tratamento de povo para povo é diferente de família para família. Que família para família é mais no sentido de amizade, de companheirismo. Já de povo para povo é mais no sentido comercial. Eu tenho para vender, você quer comprar, mas eu também quero uma coisa que você tem. Quer dizer, é uma troca, é comercial, que tem uma linha imaginária, que é as suas fronteiras. E se não for os tratados que fazem, né, os acordos de paz que fazem, vão entrar em guerra. Porque são potenciais inimigos uns dos outros. Isso são os povos. E aí nós vamos falar na aula que vem, vamos falar mais sobre o povo judeu, que é o povo escolhido para que todas essas nações se unam através do povo judeu, que começa com Abraão. Então eu espero você na próxima aula. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Sou muito grato a Deus por você estar aqui. Os amigos que me acompanham, Oswaldo Fernandes da Mata. Oswaldo, hoje esse nome não é estranho, não sei se é o irmão do irmão Ademir, não sei. Mas obrigado, espero vocês na segunda-feira que vem. Muito obrigado por você ficar até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva, nos siga aqui no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube. Eu espero você na próxima aula. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.